A mesoterapia, também chamada intradermoterapia, é um procedimento médico no qual nós injetamos medicações na camada da pele chamada derme, diretamente na região do corpo a ser tratada. Então, no caso do tratamento da calvície, nós injetamos as medicações na derme do couro cabeludo. A camada mais superficial da pele chama-se epiderme e ela é muito importante pela sua função de barreira, impedindo a entrada de micro-organismos, evitando a perda de água, mas, por outro lado, essa nossa barreira natural dificulta a entrada das medicações quando as aplicamos sobre a pele. Então, a ideia da mesoterapia é primeiramente a de que, através da introdução das agulhas, nós possamos ultrapassar a barreira da epiderme e assim conseguir entregar uma maior quantidade de medicação na derme do que a gente consegue apenas passando a medicação sobre a pele. Um outro ponto legal da mesoterapia é que nela são entregues microdoses de medicações diretamente onde queremos que essas medicações façam o seu efeito. No nosso caso, da calvície e no couro cabeludo. E como são empregadas microdoses, a gente diminui assim os riscos de efeitos colaterais quando comparamos com o uso das mesmas medicações pela via oral. Porém, é importante lembrar que as medicações injetadas na pele, o couro cabeludo, são sim em partes absorvidas para a corrente sanguínea. Tá? Então, se um paciente apresenta alguma contraindicação ao uso por via oral de determinada medicação, por exemplo, ele não pode tomar finasterida. Então, esse paciente também não poderá utilizar essa medicação através de injeção no seu couro cabeludo. Uma terceira característica bastante interessante da mesoterapia é que uma vez que com essa técnica a gente consegue entregar as medicações na derme, essa camada da pele, ela se torna um reservatório no qual as medicações vão permanecer ali por semanas, ou seja, elas mantêm um tempo prolongado de ação. E por isso, nós podemos dar intervalos entre as sessões de mesoterapia de 30 dias ou até mais, de acordo com a substância que é utilizada, de acordo com cada caso, de acordo com cada paciente. Quando nós utilizamos a palavra mesoterapia, nós geralmente estamos nos referindo à técnica que utiliza a seringa e uma agulha única. Mas existe também a possibilidade de utilizarmos os injetores eletrônicos com múltiplas agulhas. E é justamente esse tipo de aparelho que utilizamos na técnica chamada MMP. MMP é a abreviação para microinfusão de medicamentos na pele. Essa técnica foi idealizada pelo dermatologista brasileiro, Dr. Samir Arbati, e nela é utilizado um aparelho eletrônico vibratório, no qual acoplamos um cartucho com microagulhas. E quais seriam as vantagens da MMP em relação à mesoterapia? Bem, na MMP, nós conseguimos controlar melhor a quantidade de medicação injetada e o espaço entre as injeções, de forma que as medicações são entregues de maneira mais uniforme, reduzindo, assim, o risco de compressão dos vasos sanguíneos. Pois se houver uma compressão de vasos sanguíneos, isso pode levar à falta de oxigênio, de chegada de oxigênio à pele daquele local, do couro cabeludo, causando uma alopécia localizada.
Já na mesoterapia, a entrega da medicação ela é feita em bolos, então o risco dessa complicação é maior. E em relação à dor e sangramento? Bem, o nosso objetivo com a mesoterapia, com a MMP, é a entrega das medicações na derme, provocando o mínimo de injúria no couro cabeludo e o mínimo de sangramento. Com a máquina de MMP, nós conseguimos controlar bem a profundidade que aquelas microagulhas irão alcançar, de forma que o sangramento é mínimo, que se vê na verdade é um orvalho, o couro cabeludo fica rosado, e a dor é bem menor com a MMP do que com a mesoterapia tradicional, digamos assim. Na maioria das vezes, inclusive, a sensação descrita pelo paciente é apenas de um desconforto. Aqui podemos observar o aspecto do couro cabeludo logo após uma sessão de MMP. Então, nós buscamos fazer essa entrega das medicações através dessas microperfurações de maneira delicada, né? Provocando, então, o mínimo de sangramento e o mínimo de desconforto possível ao paciente. E dessa forma, quando feito dessa forma, com a mão leve, não há necessidade de fazer bloqueio anestésico ou aplicação de anestésico tópico. Nós utilizamos a mesoterapia e a MMP geralmente como um tratamento complementar, ou seja, o paciente utiliza em casa as medicações indicadas para o seu caso e no consultório faz a mesoterapia ou MMP para potencializar o tratamento domiciliar. A principal indicação dessas técnicas é quando há falha do tratamento convencional. Pacientes que estão há pelo menos 6 meses, idealmente 1 ano, em tratamento com as medicações usuais, né, por via oral, tópica, mas não tem tido bons resultados, nós podemos complementar esse tratamento com a mesoterapia ou MMP. Por que a gente fala em 6 meses e 1 ano? Isso vai ser um assunto de outro post, mas eu já adianto que nós avaliamos o tratamento, a eficácia do tratamento, a partir de 6 meses de tratamento. Então, a gente faz uma avaliação com 6 meses e uma avaliação com 1 ano, onde a gente vê tudo que aquele tratamento pode fazer pelo paciente. Então, havendo falha do tratamento, a gente pode complementar com essas técnicas. Uma outra indicação é o paciente que já deseja, desde o início do seu tratamento, fazer uso tanto de medicações em casa, quanto as técnicas em consultório. Pacientes que buscam resultados mais rápidos, que muitas vezes a gente consegue, com MMP ou mesoterapia, resultados mais rápidos do que o tratamento apenas em casa. Alguns pacientes também optam por essas técnicas de MMP ou mesoterapia como forma isolada de utilização, por exemplo, da finasterida ou dutasterida, devido ao receio dos possíveis efeitos colaterais do uso dessas medicações por via oral. A gente sabe que, quando bem indicadas e principalmente quando excluídas as contraindicações para essas medicações, elas não costumam, na grande maioria das vezes, não costumam provocar efeitos colaterais importantes. E quando esses efeitos colaterais ocorrem, eles são limitados ao tempo de uso da medicação, ou seja, são reversíveis. Porém, mesmo com esses esclarecimentos, alguns pacientes se sentem mais confortáveis, desde que seja utilizada apenas através de injeção no couro cabeludo, buscando uma redução ainda mais do risco de efeito colateral. Quando nós utilizamos a MMP como um tratamento complementar ao tratamento de casa, o protocolo geralmente é de uma sessão mensal nos primeiros 3 meses e sessões de manutenção a cada 3 a 6 meses, dependendo do caso do paciente. E o que
Nós dermatologistas geralmente utilizamos na MMP, o que injetamos. A medicação com mais trabalhos publicados em relação ao uso na mesoterapia é a dutasterida. Para quem nunca ouviu falar, a dutasterida é uma medicação do mesmo grupo da finasterida, só que ela é mais potente e tem uma duração de efeito maior no organismo do que a finasterida. Em relação ao minoxidil, na mesoterapia, a gente tem um trabalho que utilizou o minoxidil sozinho, outro utilizou o minoxidil com dutasterida, outro utilizou o minoxidil e finasterida. E as contraindicações, tanto em relação à mesoterapia e MMP, são as mesmas da medicação que será injetada. Então, por exemplo, um paciente que não pode tomar finasterida, ele também não pode ter a finasterida ou a dutasterida injetada em seu couro cabeludo. Como eu já comentei anteriormente, parte da medicação entrará sim para a corrente sanguínea. O risco de efeito colateral é menor, mas não é zero.